Senhoras e senhores, tudo bem? O bicho tá pegando, hein? Bora pra cima. Amanhã, sabadão, tem eleições, hein? Pensa bem. Eleições do Senado Federal. Imagina o que vai acontecer. Olha o dia que tem eleição no Senado. Mas a gente já sabe, infelizmente, a gente já sabe quem vai ganhar, infelizmente, né? A direita está apoiando a esquerda também. Apesar de ter o Girão, que é não é um forte candidato, é um bom candidato. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Ele não é um forte candidato, ele é um bom candidato. Forte candidato, infelizmente, é o Davi Alcolumbre, que forte candidato é quando tem dezenas apoiando, que é o caso do Davi Alcolumbre, infelizmente. E um bom candidato é quando o cara tem caráter. E me parece que o Girão tem, né? Que é do Novo, que é de direita. O Novo, pessoal, é o único partido que realmente é contra o governo. É oposição ao governo. Marcel Van Hatten, ele, né? O Salles também está no Novo agora, né? E o outro é o astronauta, o Marcos Pontes, e o outro é o Marcos também, né? Mas é o Marcos Duval, aqui do meu estado. Mora aqui nas proximidades, né? Eu votei nele, ele não era político, mas a gente sabe que a chance é muito pequena, é quase zero praticamente, de ser eleito, né? A gente sabe muito bem disso. Nem rede social ele tem, pode se expressar, porque o Moraes tirou tudo, aplicou multa de 50 milhões, enfim. Os deputados também foram caçados, Carla Zambelli, o Príncipe, né, também, o Tiririca também, e o Paulo Bilinski, né, os quatro de uma vez. O TRE cassou, cabe recurso ao TSE, depois ao Supremo. Eles continuam ainda no cargo, porém, recorrendo. Mas a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Falando em caçar mandato, a situação do governador do Rio de Janeiro, mais um, né? Mais um. A situação do Rio de Janeiro, um abraço, esse povo maravilhoso que me assiste do Rio de Janeiro, estamos juntos. Mas, infelizmente, eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro, que não sei se, enfim, né? O TRE do Rio de Janeiro também deve cassar o mandato de Cláudio Castro, no dia 4/2. Então, veja bem que a situação dele também é complicada. O dia 4/2 é já na terça-feira. Então, na terça-feira, o TRE vai julgar o mandato do governador do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele já é o sexto, o quinto ou o sexto ele já é, né? Que foi caçado aí. O Witson, Pezão, Cabral, Garotinho, a esposa de Garotinho, um monte de gente aí que já foi caçado no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, né? É o que acontece no Rio de Janeiro que esse povo que eu digo, os governadores que entram para sacanear o povo, né? Entram para sacanear o povo, pelo amor de Deus, né? Hein? Tá doido? Tem que respeitar o povo. Espera aí que o bicho está pegando no Senado Federal. Me parece que tem mudança aqui, hein? Me parece que o Davi Alcolumbre não está com essa bola toda, não, hein? Vamos ver o Magno Malta falando, que é aqui do meu estado. Vamos ver? Falar de amanhã, acho que é importante ouvi-lo com relação à expectativa que se cria sobre a eleição para a presidência do Senado e presidência da Câmara. Queria ouvi-lo sobre a data de amanhã, senador. Bem, a data de amanhã é uma data importante, né? Sim. Eu tenho posição formada sobre esse momento no país. Eu acho que nós estamos vivendo uma ditadura, um consórcio que envolve Supremo Federal, envolve Senado da República, envolve a Câmara, a saber,
ao violar o artigo 53 da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes, ele violou e chamou a Câmara para violar junto. Mandou para a Câmara. A Câmara poderia ter dito, não, senhor, esse aqui é o artigo 53. Muito pelo contrário. O Lira botou para votar e sabe Deus como Daniel Silveira está agora no presídio, preso pelos seus próprios companheiros. Para mim implica muita coisa, Pitoli. Eu já declaro a você aqui no seu programa que eu não voto em Davi Alcolumbre. Respeito o posicionamento que o partido tomou de ocupar espaços, mas veja, no coração do povo brasileiro, hoje o povo mais simples sabe que o Senado, entre os 3 poderes da República, são 3 poderes harmônicos entre si. Hoje não tem mais 3 poderes e não existe harmonia nenhuma. Só um que manda, que é o Supremo Tribunal Federal, com a democracia relativa. E o Toffoli, lá no Congresso em Portugal, disse que o Brasil já vivia um semipresidencialismo, porque o poder moderador nunca foi isso na Constituição. O poder moderador é o Supremo. Imagine, e mais, se não fosse o Supremo, teria morrido mais gente na Covid. E mais, o ministro Gilmar Mendes vai no Canal Livre, lá na TV Educativa, e lá atrás ele dá uma entrevista e diz assim, realmente, o STF cometeu alguns exageros, mas foi por bem da democracia. Tudo é pelo bem da democracia e todos são antidemocráticos quando eles praticam a antidemocracia. Então, como eu passei 4 anos sem mandato, assistindo de longe o exercício do mandato do deputado, do senador Davi Alcolumbre. Uma pessoa de boa convivência, de bom relacionamento, nada a ver com a pessoa de Davi, mas o espectro político do Davi não é o meu. O espectro político onde o Davi faz política é o espectro político da base do governo Lula. É o espectro político que une o Supremo Tribunal Federal. Jamais colocará um impeachment para ser votado? Jamais. E ele já verbalizou isso, está aí nas redes sociais, não é? Se verbalizou, não está lá, ele é abraçado com Lula, e no dia em que o PMDB declarou o apoio a ele, o senador Renan, que é o líder, foi para a tribuna, colocou uma série de condicionantes em que o Davi aceitou para ter o apoio do PMDB. Então, eu fui para esse mandato, meu 3º mandato. Se você pegar meus discursos desde 2005, eu falo de ativismo judicial. Então, eu sempre me levantei. Ao chegar no Congresso Nacional, eu sou um dos mais críticos duros do presidente Pacheco, que é um dos culpados do que o Brasil está vivendo, desse ativismo judicial e dessa ousadia desenfreada de Alexandre de Moraes, pela omissão, pelo desrespeito ao povo brasileiro. E ainda faz discurso dizendo porque tem gente que quer viver de like, de rede social. Não, meu amigo, não é like, não é rede social. Rede social são pessoas. É porque antigamente elas não podiam falar na Globo, elas não podiam falar no Estadão e nem podiam falar na Folha de São Paulo. Mas agora tem a Auriverde, tem as redes sociais e vocês não têm um monopólio. Então, hoje o povo fala e ainda faz discurso do dia 8. O meu interesse é a anistia do dia 8. Eu estou pedindo anistia para quem não cometeu o crime, num país onde um terrorista chamado César Battisti, que teve como advogado o ministro Barroso, que hoje é presidente do Supremo, que foi lá e provou que ele era inocente. E o Battisti está preso de prisão perpétua e falou, não sou inocente coisa nenhuma, se entregou. Eu matei todo mundo mesmo, eu queimei criança viva. Quer dizer, mas a graça que Jair Bolsonaro deu para o Daniel Silveira não vale nada, não vale nada. Então eu não tenho a mínima condição para ficar em paz comigo, dormir em paz comigo e com o povo do Estado do Espírito Santo que me elegeu pela 3ª vez, me ouvindo dizer que ia voltar para o Senado, para enfrentar o ativismo judicial, que ia voltar para o Congresso Nacional, para trabalhar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para colocar o Senado no seu devido lugar, respeitosamente no seu devido lugar. Como? Porque o Senado é quem mais tem poder entre os 3 poderes. Eles são sabatinados por nós. É o plenário do Senado que aprova. E depois os caras viram o cavalo do cão. E o Senado do Brasil hoje é humilhado. É um pano de chão o Senado. Hoje, o Senado do Brasil, os ministros do Supremo não respeitam. Eles fazem lobby lá dentro. Só entra
quem eles querem. As pessoas que vão ser sabatinadas lá para ir para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, não sei o quê, é indicado de um ministro, é indicado de outro ministro, e que vai liga para o senador, e eles vão lá e fazem. Eles vão lá e fazem. Então eu não posso, com todo respeito, com todo carinho, a pessoa do Davi, que eu tenho obrigação de respeitar, a Bíblia diz: a ninguém deveis nada, exceto o amor. Conversei com o Rogério Marinho, um grande líder, o meu líder, um sujeito equilibrado, Marinho, um cara firme, um cara que conhece economia, que tem ajudado demais o Brasil, com o presidente Valdemar da Costa Neto. Nós temos uma candidatura, que é a candidatura do Marcos Pontes e a candidatura do Girão. O Marcos Pontes é do meu partido. O Marcos Pontes, e vou lhe contar, uma coisa aqui que acho que ninguém sabe. Eu fui falar com o presidente Valdemar, cheguei lá no gabinete dele e o Marcos Pontes estava na antessala. E a gente estava conversando. Eu fui sair para deixar ele à vontade. Ele falou: não, fica aqui, vamos conversar. E nós conversamos. E ele estava preocupado sobre a eleição do Senado, assim, estava começando aquele burburinho, né? Eu falei: claro, sim, não pode dar WO. Ele: não, porque todo mundo vai votar no Davi. Não, não tem todo mundo. Não vai dar WO. Porque eu, pelo menos, nunca escondi da liderança do meu partido, nunca escondi de Marinho, de Bolsonaro, dos líderes, o líder da minoria no Congresso, que é o Flávio, e tal, nem do próprio Jair Bolsonaro. Nunca escondi que não votaria no Davi. Exatamente pelas minhas convicções e pelo povo que me elegeu. Pelas pessoas que para lá me mandaram, não foi para isso. Agora, respeito a atitude do partido, quando o partido entende, enquanto partido, que deve ocupar espaços plenamente respeitado. Agora, eu não posso fazer isso comigo. E aí eu disse ao astronauta, eu falei: olha, não vai ser WO. Se não tiver candidato, eu serei candidato. Tá bem. No dia seguinte, o astronauta foi para a tribuna e lançou a candidatura dele. E quando ele me encontrou, ele me deu a mão e falou: ó, aquilo que a gente estava conversando lá, e me deu uma grande ideia, conversei com minha assessoria sobre eu lançar minha candidatura, e assim, eu até te dou um abraço aqui, te peço desculpa e tal, porque a ideia era sua e não sei o quê. E falei: nada, tá tranquilo, tá na paz, vai na paz, irmão. Vai no que você acredita, toca seu barco e tal. E participei de uma reunião onde ele estava, coloquei o meu posicionamento, não é, sobre o Marcos Pontes, e foi assim, exatamente. Então, amanhã, claro que eu não vou votar no Davi pelas minhas convicções. Eu posso separar a pessoa do espectro político dele. O espectro político que você faz, por exemplo, no dia de votar a jogatina, Davi estava lá trabalhando com os deputados, os senadores, que ele tem muita força com os senadores, para votar na jogatina. Veja a reforma tributária. Essa reforma tributária, não, é um compêndio ideológico. E muita gente da oposição votou nesse compêndio ideológico que já ajudou a desgraçar o Brasil. E essa reforma tributária, ela fechou, de fato, o regime que eles queriam. O regime ditatorial, ou seja, a ditadura do proletariado foi fechada quando se votou aquilo lá. Quando o Senado faz duas PECs, uma para não legalizar droga e a outra do voto monocrático dos ministros, aquilo eu cobrei pessoalmente na tribuna, olhando para o presidente Pacheco. Eu nunca fiz nenhum discurso nas costas de ninguém, não. Eu nunca fiz discurso nas costas de ninguém, olhando para ele. Ele é parte disso. O que o Brasil vive hoje, essa miséria que o Brasil está vivendo, ele é parte disso. Porque não tem ninguém para cobrar, se não cobrar o presidente do Senado. Então, ele sucedeu Davi e Davi vai sucedê-lo. Se eu votar em Davi, eu vou votar no sistema. E eu não vou votar no sistema. E aí você me pergunta: mas isso não pode te causar um isolamento? Pode. Mas na zona de conforto não há milagre. Sem dúvida. Milagre só acontece fora da zona de conforto. Então é o seguinte, meu amigo, eu luto por isso, não abro mão da minha posição, sei que vou passar 4 anos com Jair Bolsonaro recuperando esse país com muita dificuldade, e eu estarei lá porque sei que o sistema é bruto e vai tentar atrapalhar ele de novo. E é por isso que em 2026 nós precisamos lançar candidatos a senadores que tenham coragem de fazer o enfrentamento, sabe, que tem coragem de se posicionar, que tem coragem de declarar, abrir seu voto e dizer: eu não vi nenhuma dessas pessoas nesse sofrimento, eu não vi Davi, eu não vi nenhum candidato.
nesse sofrimento de 24 horas que passa, essa perseguição, tanta narrativa em cima de Michele, em cima de Bolsonaro, em cima de Eduardo, em cima da família inteira. Não vejo ninguém se pronunciar. Não vejo ninguém se pronunciar. Agora, quando o processo eleitoral se aproxima, todo mundo fica bonzinho. Todo mundo fica bonzinho? Não. Eu sou Jair Bolsonaro Futebol Clube, irmão, em 26. Com toda a garra que eu sempre fui, que estive do lado dele. Serei. E sei que será muito importante para o partido, o PL, o nosso partido, que certamente tem essa visão de ocupar espaço, que eu respeito muito. Mas meu voto, Davi Alcolumbre, não terá. Isso aí. Agora, nesse exato momento, a informação que chega para nós, Jair Messias... perdão. Eu estou já cantando a pedra que Bolsonaro será presidente, hein? Coisa boa, hein? O Lula, nesse momento, o Lula mete a caneta, então. Luiz Inácio Lula da Silva exonera 10 ministros, tá? Lula exonera 10 ministros de uma vez só. Calma. Isso é estratégia, tá bom? Lula exonerou os ministros para eles voltar para suas cadeiras. Normal. Isso acontece. Ele já fez isso outras vezes, tá bom? Isso é uma tática de presidentes da República, que a eleição é amanhã. Então, o que acontece? Como o Lula tem acordo com o Hugo Mota e tem acordo também com Davi Alcolumbre, né? O que acontece? O Lula exonera os seus ministros, que são deputados, que são senadores. Quem é deputado volta para a cadeira de deputado. Quem é senador volta para a cadeira de senador. E aí eles voltam para as suas cadeiras e lá eles, é o voto de cabresto que a gente chama, né? E lá eles votarão em quem o Lula mandar. Óbvio que eles vão votar, né, no Hugo Mota e no Davi Alcolumbre, né? É tudo estratégia. Eu sou contra esse tipo de coisa, mas isso é perfeitamente legal fazer, tá bom? O Jorge Seife está falando nesse momento. Vamos ver aqui? Jorge Seife, Santa Catarina. Bora? Seife, e sempre que ele passa por aqui, o presidente Bolsonaro, ele menciona o teu nome. Sempre, sempre. Todas as vezes fala do Lago de Itaipu, fala de todas as possibilidades que você criou através do teu trabalho ali na pesca. Entretanto, você enfrentou, assim como o próprio presidente Bolsonaro, a narrativa dessa velha imprensa tentando te desumanizar, descredibilizar. Você enfrentou tudo isso também. Agora, como é a primeira vez que a gente conversa aqui ao vivo, Seife, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência qual foi o teu maior legado nessa pasta que você comandou. Olha, foram muitas coisas boas. Só para a alegria do Brasil, isso não é para minha alegria. Isso é um legado para o Brasil e, acima de tudo, para aquele que me confiou a pasta da pesca. Eu não sei se vocês sabem, eu sou ligado à pesca. Desde os 12 anos de idade, eu trabalho com meu pai, trabalhei em peixaria, trabalhei cuidando de barcos, trabalhei cuidando de pescador. Meu velhinho está lá ainda em Itajaí, na beira do cais, cuidando dos barquinhos dele, enfim. Então, a minha vida sempre foi na pesca. E foi um encontro casual que eu tive com o presidente Bolsonaro. Você sabe que homens, né, Pitoli, são ruins com data. Mas no dia 18 de novembro de 2018, eu consegui uma oportunidade de tirar uma foto com o Bolsonaro. E ali eu falei, presidente, tem muitas oportunidades na pesca do Brasil. Nós somos os maiores exportadores de suínos, de bovinos, de aves, mas a pesca é tratada como uma pasta de politicagem. E eu ganhei 5 prêmios nacionais de gestão, 5, e 2 reconhecimentos internacionais, que eu não tenho diploma, que foram me dados na época da pandemia, que a gente não podia viajar. E eu não me vacinei, não podia viajar. Mas o maior legado, se eu pudesse escolher, foi realmente o combate à maior fraude previdenciária do mundo, que se chama seguro-defeso. Segundo a CGU, Controladoria Geral da União, a cada 10 pescadores que recebem seguro-defeso, Pitoli, 7 nunca botaram o pé na água. Então, é uma fraude previdenciária que o brasileiro paga. No meu tempo, o que eu fiz? Fiz um reconhecimento facial, fiz exigência de documentação, fiz recadastro nacional e, durante os 3 anos e pouquinho que eu fiquei, porque eu saí antes
para descompatibilizar para concorrer a senador, também é culpa do Bolsonaro aqui, ó. A culpa é dele aqui, ó, Pitóia, ó. A culpa de eu ser senador é de Bolsonaro, que ele que me botou isso goela dentro, que eu falei, presidente, deixa eu ficar na Secretaria da Pesca, o senhor vai se eleger, vai fazer um ministério, eu vou fazer mais não, você vai ser meu senador por Santa Catarina, que eu confio em você. Você é meu filho 06, eu te chamo de filho. Então, o combate à fraude previdenciária, na minha gestão, economizou aos cofres públicos quase R$1 bilhão ao ano, que nós excluímos falsos pescadores. Tanto que eu tive 3 ameaças de morte, né, quando secretário nacional da Pesca, porque as quadrilhas que movimentavam esse roubo do seguro-defeso vinham para cima de mim. Eu tive uma ameaça frente a frente dentro do meu gabinete, ali no Ministério da Agricultura. Mas, como eu creio em Deus e creio que quem morre de véspera é peru, nunca me acovardei. E cada passo meu, porque era a minha primeira vez no serviço público, a cada passo meu, Pitoli, eu ligava para o meu presidente, que sempre me tratou com muito carinho. Safe, presidente, eu estou com essa dúvida, assim. Safe, vai por esse caminho. Presidente, eu preciso acionar a Polícia Federal para prender uma quadrilha lá no Pará sob seguro-defeso. Posso prosseguir? Pode, Safe. Toca a ficha, não dá mole. É para isso que você está aí. Então, o presidente Bolsonaro, além de me ter dado uma oportunidade para um cara que nunca teve nada com política, eu sempre fui peixeiro fedorento da beira do cais, sempre fui ligado à pesca, atividade do agronegócio na pesca, me deu uma oportunidade de ouro, né? Eu não tive indicação política, eu fui, segundo Bolsonaro, você pode ter oportunidade nas várias entrevistas que você vai fazer com ele, eu tive a oportunidade de ser o único indicado do Bolsonaro, o resto todos foram indicados, né, ministros, foram indicados por deputados ou por senadores ou pessoas próximas ao Bolsonaro. Eu fui uma escolha pessoal dele e, graças a Deus, não decepcionei. E é esse presidente que nós queremos de volta em 2026, Pitoli. Sem dúvida. Agora, Safe, aproveitando você por aqui, quero te ouvir sobre esse momento, né? Ontem Lula teve uma entrevista coletiva, para mim, um show de mentiras, né? Ali um show de horrores, né? A gente sabe disso, mas muita mentira contada ali, né? Numa semana onde o Copom eleva a taxa de juros em 1%, e aí ainda é culpa de Roberto Campos Neto, na narrativa da Glaze, né, que a gente está vendo e vivendo, mas é um governo que derrete. Você já percebe que há, de fato, um enfraquecimento desse governo que pode fazer com que, através dos problemas na economia, o povo volte às ruas, como deve votar no mês de março agora, e a gente pode encaminhar para o impeachment desse governo que está aí, Safe? Eu creio que sim, porque o impeachment ele tem composições econômicas e políticas. Então, nós já sabemos que Lula está com muita dificuldade desde o primeiro ano para articular junto com o Congresso Nacional. Até pessoas do PT, eu não vou falar quem, me reclamam, né? Porque a gente ali durante os debates e tudo, existem coisas que precisam ser conversadas. Né? A gente não é cachorro raivoso para ficar atacando os outros porque é petista, ou porque é do PDT, ou porque é do PL, ou porque... Então a gente conversa. E existe uma insatisfação na própria base deles, pelo desgoverno, é o que eu sempre falo, um desgoverno. Então, eu creio, sim, que se o povo voltar para a rua e com os componentes que nós já temos de impopularidade, segundo os institutos de pesquisa, por uma inflação galopante. Ô, Pitoli, quando eu faço compras aqui para minha casa, eu estou falando contigo aqui do apartamento em Brasília. Então, quando eu faço compras aqui, eu vou lá no hipermercado Açaí, você já deve ter ouvido falar, eu acho que deve ter aí também. Sim. O Açaí é um pouco mais barato, que você compra as coisas ali um pouco mais de quantidade, então sai um preço mais barato. E eu viajei para os Estados Unidos, fiquei dezembro quase inteiro em Santa Catarina, então eu cheguei aqui em casa não tinha nada. Fui comprar arroz, fui comprar feijão, fui comprar café, fui comprar açúcar, fui comprar ovos, fui comprar peito de frango, fui comprar uma carninha moída, fui comprar um contrafilé que eu gosto. Rapaz, eu vou falar para vocês, espero que isso não ofenda ninguém. Eu não comprei nada demais. Era metade de um carrinho. Foi quase R$2.000. Agora, e o povo que ganha um salário mínimo por mês? Como é que come? Como é que paga aluguel? Como é que compra material escolar para os filhos? Como é que compra remédio para controlar a pressão, para controlar a insulina, para se cuidar? Então, é inacreditável o que esse desgoverno fez. Antes, a culpa era do Roberto Campos Neto. Ele era o capetão da economia.
Agora Galípolo está lá, e foi um número, inclusive, muito simbólico, 13,25% a taxa de juros. Você que pensava em trocar teu carro, você que pensava em comprar um apartamentozinho aí pelo Minha Casa Minha Vida ou pela Caixa Econômica Federal, vai pagar mais caro. E combustível, não esquece, Pitoli, combustível hoje, pela primeira vez na história do Brasil, a R$ 8. Dólar aí, agora recuou um pouco, porque eles estão queimando todas as reservas de dólar do Brasil, mas o dólar estava quase R$ 7, chegou a 6 e pouco, 6,20, 6,19. Então é um governo que não tem governo, amigo, eles não têm plano para nada, eles querem gastar, criar ministério, Lula viajando, Janja trocando cama, Janja trocando sofá, Janja trocando cortina, inclusive o TCU cortou, fizeram um orçamento milionário para fazer cortina lá. Então é um desgoverno. Então eu creio, sim, que a classe política, infelizmente, a grande maioria não tem fidelidade com ninguém. Tem que dar satisfação lá na ponta, lá na sua cidade. E as pessoas começam, vem cá, esse cara aí acabou com o meu dinheiro, inflação comendo meu dinheiro, arroz, laranja ao olho da cara, gasolina ao olho da cara, taxa de juros na estratosfera, dólar, que as pessoas às vezes pensam assim, Pitoli, mas eu não viajo para os Estados Unidos, o dólar pode chegar a 10. Não é sábio isso, porque tudo no Brasil é indexado. Por exemplo, o trigo, que compra o pãozinho, a farinha de trigo, a coxinha frita que a gente gosta, tudo isso é indexado a dólar. A gasolina é indexada a dólar. Tudo é dólar no Brasil. As commodities, ou seja, carnes, cereais, café, açúcar, tudo é indexado mundialmente pelo dólar. Então, quando o governo não tem políticas fiscais sérias, quando o governo perde credibilidade internacional e aqueles investidores que botavam dinheiro na Bolsa de Valores do Brasil, abriam negócio no Brasil, falam, esse governo não é de confiança, começam a tirar esse dinheiro do Brasil, nossa moeda, o real, no tempo de Bolsonaro, Pitoli, foi a segunda que mais valorizou no mundo. E agora, no mês passado eu li, notícia da internet, procurem no Google para vocês confirmarem, foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. O que é isso? Desgoverno. Então, eu creio, sim, que se eles não tiverem uma guinada aí de 180 graus, uma guinada, assim, feroz, que eu não creio que eles tenham competência para fazer, a gente sabe que a alma isso é o governo, Pitoli. Não tinha aquela novela antigamente, quando eu era garoto, eu via com minha avó na sala, vale a pena ver de novo? Agora, não vale a pena ver de novo. Nós colocamos uma quadrilha no poder e uma quadrilha faz o quê? Rouba, destrói, é incompetente, faz besteira. Então, essa quadrilha está de volta. E a nossa esperança é 2026, Jair Bolsonaro, para tirar essa cambada de sem vergonha que retornaram ao poder aí, que nem sabemos como, né, Pitoli? Sim, sim. Aliás, a gente não pode nem falar, né? A gente está censurado não, quando... Não podemos falar. O Internacional venceu o Corinthians. O cara que vai à rua e não recebe palmas, recebe ovo, recebe Exato. vaia, recebe xingamento, tem que fazer paredão, andar com 50 seguranças, enfim. Mas tudo bem. O Trump fala muito das eleições lá de 2020 nos Estados Unidos, né? Ele tem muita insegurança sobre as eleições, ele denuncia flagrantemente, mas nos Estados Unidos se respeita a liberdade de expressão. Aqui, se você falar alguma coisa que os poderosos, especialmente do judiciário, não gostam, eles te metem em cana. Daqui a pouco bate aqui um homem da capa preta aqui da Polícia Federal para me justificar o que eu falei aí. Exato. Seif, e a tua expectativa sobre o dia de amanhã, eleição para a presidência do Senado, presidência da Câmara, qual é a tua expectativa, Seif? Olha, Pitoli, eu vou ser muito pragmático com vocês. A eleição está muito encaminhada para Hugo Mota e Davi Alcolumbre. É muito difícil de mudar esse cenário. São caras que são muito bem... O Brasil, veja, se você pegar o percentual de deputados de direita e de esquerda e de centro, 80% são de centro. O centro que manda no Congresso brasileiro não é a direita e não é a esquerda. Nós temos ali um percentual de 15, 20, talvez um pouquinho mais, 22% de pessoas ligadas à direita e à esquerda, mas o centro é centro, ele sempre é a maioria. É de 75% a 85% do Congresso Nacional é centro. E o centro fechou com esses caras. Então, não adianta a gente se iludir e nem nada. E outra coisa, Pitoli, nós precisamos ser pragmáticos também em ocupar espaços.
né? Nós gostaríamos de ter um candidato nosso e termos voto para eleger. Lembre-se de Rogério Marinho no ano passado, entendeu? Nós não adianta lançar candidato ou o astronauta lançar candidatura avulsa, que é para aparecer para a imprensa, inclusive contra a orientação do presidente Bolsonaro. E nós não podemos esquecer algo, Pitoli, por mais que isso doa, nós não podemos esquecer algo. Quem me elegeu, quem me colocou no Senado Federal, foi, em primeiro lugar, Deus. Sim. Segundo, o catarinense orientado por Bolsonaro. Quem era Marcos Pontes antes? Ninguém. Inclusive, ele tentou a política no passado e não conseguiu. Então, como é que eu vou fazer alguma coisa hoje sem ligar para o meu padrinho, que é presidente do meu partido, que me elegeu, que eu devo tudo a ele na minha carreira política, e falou, agora eu sou o bom da boca, tá bom? Ó, eu vou lançar aqui minha candidatura, Jorge Seif, presidente do Senado. Não funciona assim. Política exige fidelidade. Grupo político precisa de coalizão, de união, de força. Não podemos desrespeitar a nossa maior autoridade. No teu caso, a palavra é lealdade. Eu entendo dessa forma. O Jorge Seif, ele falou exatamente aquilo que Bolsonaro cobra sempre, e nós aqui falamos também. Inclusive, nós falamos sobre o... Bolsonaro inventou a palavra intergaláctico, né? Intergalácticos. Ele se referiu isso ao Salles, ele se referiu isso ao astronauta, né? E quando ele tá bravo, ele fala. Ele fala, quem era Tarcísio? Quem era Jorge Seif? Quem era astronauta? Ele fala. E é verdade. E ele acabou de falar aqui, o Jorge Seif. Eu estava lá limpando peixe na beira do rio. Ele falou agora. O astronauta também. Nós citamos exemplos aqui. Eu falei a semana passada sobre isso. E depois eu falei o revés também. Eu falei assim, a Peppa, né? Aquela senhora lá, que eu nem vou falar o nome dela. Ela teve 1 milhão de votos, depois ela teve, né, 1.000 votos. Depois o ator lá, né? Teve voto, depois ainda ganhou agora para vereador. Depois o Tiririca, a última vez dele. Inclusive foi até caçado agora. Os votos, meus queridos. Vem cá. Os votos. Tem gente, pessoal, que tem voto realmente. Tem gente que é independente. Tá? É verdade. Tem gente que não precisa de padrinho. Agora, tem gente, pessoal, inclusive esses novatos aí, né, que os votos não são deles. Não são. A Carla Zambelli, né, os votos é de Bolsonaro. O Jorge Seif, o astronauta, ele falou exatamente, ele falou assim, olha, eu não vou tomar nenhuma decisão, como que eu vou ser candidato a presidente do Senado, meu Deus do céu, se eu não vou falar nada com o Bolsonaro? Tá certo, o Jorge Seif, parabéns pela sua atitude, cara. Porque se você desapontar o líder da direita, você tá ferrado, bicho. Você tá ferrado. Parabéns por sua atitude. Humildade. Isso chama-se humildade. A pessoa pensa que está lá em cima, daí a pouco ela está lá embaixo. O astronauta, ele não ganha eleição mais não. Tá? Dificilmente. Ele pode, pessoal, ele pode até ganhar, o astronauta, mas num ponto menor. Ele pode fazer igual o Aécio Neves, né? Dar um passo para baixo, porque o Aécio Neves agora é deputado, né? Então, esses caras, quando estão sem muito voto, eles pulam para baixo. Eles vão para baixo, né? Foi o que o Frota fez, né? Eles vão para baixo. Quando eles veem que está melhor, eles vão para cima, né? Então, o astronauta, escreve o que eu estou falando. Ele não vem mais como senador. Ele vai dar um pulo para baixo. Deputado, né? Você vai ver o que eu estou falando. Porque o Bolsonaro não vai mais apoiar ele. Você pode ter certeza disso. Errou feio, coitado. Errou. Ele tinha que ter a humildade do Jorge Seif.
Mais uma vez, parabéns ao senador Jorge Seifert. Esse aprendeu aí que existe um líder da direita, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, curta, compartilha.